Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a Márcia Sena, sou arquiteta e paisagista. E hoje eu vou falar para vocês 5 dicas fundamentais para você que hoje vai atrás do lote certo para a construção da sua casa. Fique aí e nos assista até o final. Então, gente, hoje mais do que nunca eu percebo o quanto é importante essa procura certa do lote. Mas antes disso, é importante vocês aplicarem a primeira dica: sonhar. Sonhem com essa casa. Imagine utilizando esses ambientes de manhã, de tarde, de noite. Imagine cozinhando com as famílias, com os amigos. Porque a partir desse sonho é que a primeira escolha vai se concretizar. É importante vocês sonharem para entender se essa casa, por exemplo, ela vai ser toda térrea, se é uma casa que vai ter degraus dentro dela ou não, níveis diferentes, 2 pavimentos, porque a partir daí começamos com a escolha. Segunda dica, observar os desníveis. Isso é importantíssimo, porque hoje nós temos 3 situações de lotes. O plano, o lote com aclive, ou seja, ele está subindo com relação à rua, ou declive, ele desce com relação à rua. Imagina você que é uma casa toda plana, térrea, sem níveis dentro dela, e compra um terreno com declive, né? Então, o bacana é a gente implantar uma casa coerente com o terreno. É claro que a movimentação de terra, ela pode existir sim, até mesmo em terrenos mais planos, para ajuste dessas alturas. Mas isso é um passo importante, gente, essa decisão da forma dessa casa com a observação dos desníveis. O que vai acarretar em termos de custo, benefícios com relação a lotes que são muito acentuados, tanto o aclive quanto o declive, é a inserção do muro de arrimo e drenagem, que são elementos que podem onerar um pouco o início aí dessa obra. Mas não quer dizer que todo o terreno que seja plano não vai ter pelo menos, sei lá, 50 centímetros de muro de arrimo, né? Não existe uma regra quanto a isso, ok? Mas, normalmente, aclives acentuados e declives da mesma forma, o muro de arrimo ele quase é inevitável. A terceira dica é sobre a forma do lote. Isso é imprescindível. Para quem busca esse lote no meio urbano, fora de um condomínio, é importante observar a largura frontal. Por que isso? Os lotes mais compridos e estreitos vão promover uma arquitetura um pouco mais colada nas divisas. Tá? A gente sabe que tem lotes às vezes de 10 metros de frente, ou às vezes até menos, com casas geminadas no mesmo lote. É possível construir nessas situações? Sim, totalmente possível, mas certamente são casas que vão ficar mais encostadas na divisa. Se o projeto não for muito bem pensado, ele pode ser prejudicado com relação à iluminação e ventilação dentro dos ambientes, tá certo? Os lotes mais largos, com a frente mais larga, eles são mais valorizados, principalmente dentro dos condomínios, onde normalmente a gente tem uma largura maior do que um lote no meio urbano. Então isso promove uma arquitetura mais leve, quase que não havendo a necessidade de encostar na divisa, ou seja, o espaço fica mais livre ao redor da casa. Então eu permito melhor que essa luz entre no nosso dia a dia, da mesma forma o vento. A quarta dica é o tipo de solo e arborização. Dentro do terreno, quanto mais pedregoso ele for, ou então observar também se no entorno desse terreno existem águas naturais, como córrego, lagoa ou um meandro de um rio. Por que isso? Vai acarretar numa fundação mais profunda, às vezes havendo a necessidade de drenar essa água, certo? E uma outra situação é a arborização. Gente, já aconteceu conosco no escritório da gente projetar a casa em garantia, o cliente falando, não, vai tirar essa árvore, pode ficar tranquila. E chega no momento da aprovação na prefeitura, não pode tirar a árvore. Então é importante observar o lote, porque se tiver alguma árvore que não possa ser retirada, que essa árvore então seja inserida no projeto. Ou então vocês trocam de lote, né? Escolham outro lote.
tá? É muito importante averiguar isso, se existe ou não uma lei estadual ou federal que os impeça de retirar essa vegetação no lote, porque isso pode ser um problema. Agora, caso contrário, né, a árvore ou algum elemento arquitetônico nativo, ele pode servir como partido para a elaboração de um projeto, né? Daí um projeto que abraça a natureza, uma casa que de repente vai ter essa árvore aí como centro de interesse de toda a área. E a quinta dica é a observação desse entorno. Como é importante a gente observar esse entorno. Mesmo não estando dentro de um condomínio, principalmente, pessoal, porque eu posso ter um vizinho muito próximo do muro, que ele, de repente, no segundo pavimento, possa observar toda a minha área social ou toda a minha área de piscina. Então, a gente, através do paisagismo ou da própria arquitetura, possa resolver essa situação. E é importante também que haja essa visita nessa rua, de manhã, de tarde, de noite, conheça o movimento do entorno do lote tão desejado. Isso é importante em termos de segurança, tudo isso envolve numa boa escolha do projeto. Então é isso, gente. Espero aí que essas dicas tenham esclarecido e espero também que tenham refrescado a ideia suas. Bom, então é isso, pessoal. Espero que essas dúvidas tenham esclarecido e espero ter contribuído aí para a escolha correta do lote, né? E tomara que vocês escolham o lote correto, porque casa é o seguinte, a gente constrói uma ou duas na vida da gente, né? Dizem que a segunda é para consertar os problemas da primeira, né? Mas sempre escolhendo o lote certo. Se depender da gente, estamos aí. Muito obrigada e até a próxima!